E as afirmações de Lula sobre os Estados Unidos na semana passada repercutiram mal no governo norte-americano. No sábado, ele responsabilizou o governo Biden por incentivar a guerra na Ucrânia. Outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. No mês passado, o Brasil ficou de fora da declaração final da segunda edição da Cúpula da Democracia. O texto trazia críticas à invasão russa na Ucrânia. Há 10 dias... Perdão, temos um vídeo. Vamos lá. É necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. Sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Na última quinta-feira, durante a cerimônia de posse de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, Lula atacou a hegemonia do dólar. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. As falas de Lula também causaram mal-estar na imprensa americana. Jornais como o Washington Post, Wall Street Journal e The New York Times criticaram a postura do presidente brasileiro depois do encontro com Xi Jinping. O Washington Post escreveu em sua reportagem que, abre aspas, o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro. Ele tem seus próprios planos. Começo por você, Ana. Várias questões aqui para serem analisadas, né? Mas você acredita que pode haver algum tipo de retaliação por parte dos Estados Unidos em relação a essas falas do presidente Lula? Um mal-estar tremendo, né? Um mal-estar tremendo. Eu conversei com algumas fontes do Partido Republicano, que eu tenho contato, e eles me disseram que o mal-estar está também entre democratas, aqueles democratas moderados, né, que normalmente votam com pautas, normalmente se candidatam com pautas independentes, que não são tão exclusivas dos dois partidos, e o desconforto, ele existe. Agora, resta saber se a extrema esquerda do Partido Democrata, porque nesse debate público só existe extrema-direita, né? Extrema-esquerda praticamente não existe, todos ignoram, mas ela existe sim, inclusive aqui nos Estados Unidos. Eles estão preocupados com pautas ideológicas e eles vão empurrar essas falas, né, do Lula para debaixo do tapete. Lembrando que o senador Ted Cruz, ele escreveu um documento lido no plenário do Senado e foi aplaudido, inclusive, quando os navios de guerra iranianos, eles atracaram no porto do Rio de Janeiro, porque aqueles navios estão sob sanções americanas. E o senador Ted Cruz exatamente disse isso. Será que, diante de tantos esforços, né, tantas medidas e políticas para combater o terrorismo mundial, o Brasil agora vai entrar na lista daqueles que protegem terroristas, né, e atracam navios que já são sancionados pelo governo americano? Na sexta-feira eu mencionei, né, essa manchete do Washington Post, e olha, para o Washington Post, que é um jornal totalmente alinhado com o Partido Democrata, está reclamando do Lula, porque o assunto está sério. O Lula não entende absolutamente nada de geopolítica
E para o Joe Biden, né, que comemorou a eleição do Lula, hoje vai ser em inglês, tá? Boa, boa, Ana. E aí, Silvio, numa das falas aí das declarações de Lula, ele fala aí, né, aspas, né, que os Estados Unidos devem parar de incentivar a guerra. Claro que isso repercutiu muito mal internacionalmente. Todas essas falas, essa viagem foi um desastre diplomático, né, Paula? Coloca o Brasil, do ponto de vista da geopolítica mundial, no lugar errado, num lugar até perigoso, se a gente pensar em possíveis, eventuais, futuras sanções comerciais no mundo. Agora, veja, até na Segunda Guerra Mundial, né, quando o Brasil era governado por um ditador populista, um autoritário populista, o Brasil ficou do lado certo da história, né? E o Lula, justamente por questões ideológicas, empoeiradas, com cheiro de velho, ele coloca o Brasil no lugar errado. Mas tem método aí, né? O Brasil, no governo dele, não quis assinar um repúdio, por exemplo, à Nicarágua, que está perseguindo cristãos, expulsando padres. Lá, sim, você tem um ditador e um esquerdista ainda mais carnívoro, né? Não quis. Agora vem com essa. E, aliás, hoje temos aqui, né, um enviado, um chanceler russo em solo brasileiro, uma semana depois dele ter desembarcado da China. O Brasil, de fato, é um anão diplomático nesse momento. Augusto? As pessoas que leem algum livro, pensam alguma coisa, tem mais de 5 neurônios, não tem vergonha de ouvir a pessoa em que votaram. Eles não têm... Dizer uma coisa dessas. Pensa bem, sabe? Se eu chego aqui, não sou presidente de nada, chego aqui e digo, vem cá, por que a gente não acaba com essa história de dólar? Por que a gente não negocia com a moeda de cada país e tal? Aí vocês certamente vão perguntar assim, é porque o dólar é a referência mundial. Quando a gente vai para uma casa de câmbio, você olha, as moedas são... É medido o valor de cada moeda em relação a quê? Ao dólar americano, não é assim? Agora, o Lula propõe que a China pague, por exemplo, as importações brasileiras em reais. Olha só o que o cara pensa. Ele acha possível, cada país assim, não, vamos negociar com a Argentina. Você me paga em pesos, eu pago em reais. Tá, quanto está valendo o peso? Em relação ao dólar. Então, esse tipo de coisa, não chegar alguém e falar, Lula, não fala sobre isso. Fica quieto, você não estudou, você não foi à escola. Para você, 2 mais 2 são 3. Fica quieto. Aí não. Deixam ele continuar falando, aí diz o seguinte, que a Rússia pegou um terreno da Ucrânia. Terreno. Quer dizer, ele pega, então, o que ele diria se fosse presidente do Brasil quando o Hitler tomou, por exemplo, a Polônia? É um terreno da Polônia. Quando um não briga, 2 não quer. Quer dizer, o sujeito vem, te dá um soco, você oferece outra face e tudo bem, porque o que tem? Perder um pouquinho. Ele fala que toda noite ele pensa no dólar. É por isso que não sobra até para estudar alguma coisa, meu Deus do céu. Não é possível ele dizer que a Ucrânia não pode levar tudo. A Ucrânia quer 2 coisas. A paz, né, além da paz, a preservação da guerra, do próprio território e a devolução da Crimeia. Se vier isso aí, ele nem exigiu. O Zelensky reagiu. A Ucrânia reagiu a uma invasão. Então, o Lula não deveria ver pelo menos os memes sobre ele que circulam por aí. Dá o Rio Grande do Sul para a Argentina, vê se a Argentina não passa para o Brasil Bariloche, por exemplo, o Brasil tem neve, um negócio desse. Quer dizer, diziam que o Bolsonaro deixava o Brasil isolado, o Lula deixou o Brasil morrendo de vergonha. Quem não morre de vergonha, essa turma que aplaude, é porque realmente sofre de um tipo de sabugice que eu desconheço. Eu nunca vi coisa parecida. Mas o salário da Dilma vai ser pago em dólar, né? Pronto, exatamente.
Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora Pronobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora Pronobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? Ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Ora Pronobis da Vitae Gold.